Muito bom. Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2023, caderno cinza, e a questão é a 131. Muitas mulheres sofrem com desconfortos nos dias que antecedem a menstruação, a chamada tensão pré-menstrual, TPM. Entre outros sintomas, podem ocorrer alterações de humor. Atualmente, acredita-se que os sintomas são resultado da queda na concentração do neurotransmissor serotonina, que, por sua vez, está relacionado com a diminuição na produção dos hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, observada nessa fase do ciclo feminino. A redução da produção desses hormônios, estrógeno e progesterona, nessa fase está relacionado com o A. E aqui estão as alternativas. Mas antes, vamos revisar o ciclo menstrual. Bem, eu vou fazer uma explicação aqui, tá, resumida do ciclo menstrual. Então nós temos aqui os folículos ovarianos, tá, e o corpo lúteo no ovário, certo? As mudanças de temperatura, os hormônios hipofisários, tá, oriundos da adenohipófise, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. Nós temos os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona, certo? E nós temos aqui o endométrio, certo? A fase de proliferação, de crescimento, depois a fase secretora, e o endométrio está dentro do útero. Notem aqui, aqui ele está crescendo, aqui ele está ricamente vascularizado, e aqui ele entra em decrepitude, ocorrendo a menstruação. Muito bem, vamos lá. Vou começar pelo FSH, tá? Então, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele começa a ter a sua quantidade aumentada na corrente sanguínea. E ele vai, então, interferindo no crescimento dos folículos ovarianos, certo? À medida que o FSH aumenta, o folículo ovariano vai crescendo, e esse folículo vai produzindo mais estrógeno, como nós podemos ver aqui, tá? Então, o crescimento do FSH leva ao crescimento do folículo, que vai levando ao crescimento do estrógeno. Essa fase aqui é chamada de fase folicular. É uma fase, assim, vou chamar aqui de pré-preparação, tá, do endométrio. Então, a fase folicular, fase de crescimento do folículo, fase proliferativa do endométrio, certo? Bom, muito bem, o estrógeno vai crescendo, cada vez, até que ele chega num determinado nível, certo? Que leva a um aumento de dois hormônios, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. E observem que o crescimento do hormônio luteinizante, de uma certa forma, leva a uma certa inibição do hormônio progesterona. Muito bem. Então, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante vão se desenvolvendo cada vez mais. Até que chega um determinado momento que o folículo, que o gameta dentro do folículo vai terminar a meiose 1. O ovócito deixa de ser o ovócito 1, passa a ser um ovócito 2 e começa a meiose 2 e ele estaciona em metáfase 2. Ele vai ficar estacionado em metáfase 2 até a fecundação. O que eu quero dizer é o seguinte, que na ovulação, tá, na realidade a gente chama de ovulação, mas na realidade é ovocitação, porque na ovulação sai um ovócito secundário, o ovócito 2, que só vai se tornar óvulo na fecundação. Muito bem, mas popularmente se chama de ovulação. E vai crescendo a quantidade de hormônio luteinizante, hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante vai levar à ovulação. Isso ocorre em torno do 14º dia do ciclo menstrual, em torno do 14º dia, considerando o primeiro dia de menstruação como o primeiro dia do ciclo, certo? Primeiro dia do ciclo, no 14º dia ocorre a ovulação, com significativo aumento de temperatura. E muitas mulheres que querem engravidar ficam acompanhando a temperatura corporal para verificar o dia de ovulação e fazer a fecundação no dia correto. Bom, esse folículo aqui maduro, chamado folículo de Graaf, tá? Ele vai começar a produzir um outro hormônio chamado progesterona, tá? Progesterona. Ele começa a aumentar a produção de progesterona. Agora, a partir da ovulação, nós entramos numa fase chamada fase lútea ou fase secretora. Muito bem. Então, nessa fase lútea ou fase secretora, eu vou falar aqui do endométrio, tá? O endométrio vai aumentar o número de vasos sanguíneos, vai ficar mais espesso e vai ficar preparado para receber o feto. Certo? Para receber o embrião.
tá? Pronto, preparado, cheio de vasos sanguíneos, apto a receber um embrião, pronto para ali se formar um novo indivíduo, um novo ser, tá? Então nós vemos aqui na fase lútea, a fase secretora, a preparação do endométrio para receber esse embrião. Muito bem. Nesse momento da ovulação, o LH e o FSH diminuem, né? E com a redução do LH, vocês podem notar que o hormônio, a progesterona, vai aumentar a sua quantidade. E é isso que leva a essa fase de secretora e a fase de multiplicação dos vasos sanguíneos aqui. Muito bem. Bom, o corpo lúteo, então, agora é o responsável pela produção dos hormônios ovarianos, progesterona e estrógeno, que mantêm o endométrio ricamente vascularizado até a chegada do embrião. E vai produzindo cada vez mais, até que ele chega num pico. Esse pico é o máximo de hormônio que esse corpo lúteo produz, porque ele, como vocês podem ver, ele está degenerando, ele está diminuindo de tamanho, até esse corpo lúteo vai diminuir até se tornar o corpo albicans, e aí ele não produz mais hormônios. Agora observem, ocorre aqui uma redução, certo? Dos níveis de progesterona e de estrógeno. Isso ocorre no 23º, 24º dia, depende muito de cada ciclo. Considerando que esse dia primeiro, esse aqui é o dia 28, lá pelo dia 23, 24, então, nós temos a redução de progesterona e de estrógeno. E aqui é que acontece a famosa TPM. A TPM, tensão pré-menstrual, ocorre justamente na redução da produção dos hormônios progesterona e estrógeno pelo ovário, porque o corpo lúteo está reduzindo, está degradando, certo? Tem uma redução na produção dos hormônios. Ele vai reduzindo, ficando com níveis tão baixos, mas tão baixos, que é insustentável a presença do endométrio secretor grande, vascularizado ali. Não tem mais hormônio que possa sustentar, né, promover a permanência do endométrio. E ele descama. A descamação do endométrio é chamada de menstruação. Então aqui ocorre a descamação do endométrio. Ele começa a descamar, certo? E a descamação demora de 3, 4, 5 dias. Também depende de cada ciclo menstrual. Então, a tensão pré-menstrual ocorre em função da degeneração do corpo lúteo até corpo albicans, certo? Reduzindo a produção de progesterona e estrógeno. Vamos para as alternativas, então. A redução, deixa eu pegar um marca-texto aqui, a redução da produção desses hormônios, progesterona e estrógeno, nessa fase está relacionada com a letra A, regressão do corpo lúteo ovariano. Nós vimos aqui que a regressão do corpo lúteo ovariano, certo? Vai acontecer justamente, olha aqui, ó, na redução da produção de progesterona e estrógeno, certo? A redução de progesterona e estrógeno vai levar aos sintomas relacionados, inclusive às alterações de humor da TPM. Então, a letra A é a letra correta. Regressão do corpo lúteo ovariano. Letra B, vamos ver por que as outras alternativas não estão corretas. Letra B, diminuição na produção de ocitocina. Ocitocina é um hormônio relacionado com as contrações do útero, nos momentos que antecedem, né, o parto efetivamente, né? E também ele está relacionado com a produção e a liberação de leite materno nas glândulas mamárias. Então, a letra B está incorreta em função disso. Letra C, liberação do gameta feminino na ovulação. A liberação do ovócito 2 e metáfase 2 está relacionada ao amadurecimento do folículo pelo FSH e pelo pico de LH, que leva então à ovocitação, certo? A ovulação, no caso aqui, né, como diz o exercício, que leva à ovulação, certo? E a partir daí nós temos o corpo lúteo, né, produzindo, né, estrógeno e progesterona, ok? Então a letra C está incorreta em função disso. Letra D, aumento nos níveis de LH e FSH. O aumento de LH e FSH leva à ovocitação, leva à ovulação.
com a liberação do ovócito 2 na tuba uterina, certo? Isso ocorre em torno do 14º dia, como falamos ali. Então, não tem nada a ver com o que está sendo proposto ali na pergunta, tá? Letra E. Elevação nos níveis sorológicos de adrenalina. Essa aqui não tem nada a ver. A adrenalina é um hormônio, é um neurotransmissor, tá? Mas é produzido pelas suprarrenais, tá? E vai preparar o corpo para a luta ou fuga. Então não tem nada a ver com o ciclo menstrual aí, ok? Então a letra E está incorreta em função disso. A resposta é a letra A. Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!